É muito triste a gente ver as pessoas se afastarem de Deus pelos pecados que têm e escolherem os pecados ao invés de Jesus. Mas eu louvo ao Senhor porque nós temos uma igreja que tem entendido e tem alcançado e tem feito as melhores escolhas. Amém? Vamos entregar então o nosso coração, o nosso louvor, as nossas ofertas para o nosso Pai. Senhor, nós estamos aqui diante da Tua presença, Pai, trazendo no Teu altar, Senhor, os nossos dízimos, as nossas primícias, as nossas ofertas, Senhor. E o que nós te pedimos, Deus, é o que o Senhor venha recolher cada uma delas, Pai. Senhor, mas sonda os nossos corações, Deus, e nos ajuda, Pai, a sermos melhores para Ti, Senhor. Pai, eu abençoo nessa hora, Senhor, os dizimistas, os ofertantes, e te peço, Pai amado, que o Senhor esteja fazendo cumprir, Senhor, a Tua palavra na vida de cada um deles, Senhor. Abençoa as famílias aqui representadas, Pai, que haja, Senhor, em suas casas libertação, salvação, cura, Senhor, que haja o Teu renovo, Pai, a alegria do Teu Santo Espírito, o Teu sustento, Pai, que os Teus filhos prosperem, Senhor, que a Tua igreja prospere, Pai, em nome de Jesus. Amém. Podem trazer, irmãos, os dízimos, as ofertas. Tu és maravilhoso, Deus. As crianças, vamos orar. Glórias a Ti, Senhor. Te rendemos graça, Pai, por cada uma das crianças, dos adolescentes, dos jovens da Tua casa, Senhor. Em especial nesse momento, nós queremos Te pedir, Senhor, pela vida da Elise, da Manuela, da Helena, Senhor, amém, da Laura, Pai, amém, da Esther, Deus amado. Amém, Senhor. Senhor, que Tu possas estar conduzindo cada uma delas no Teu caminho, sim, Senhor. Abençoando, Pai, nessa hora, a sementinha que vai ser plantada, Deus. Amém. Porque sabemos, Senhor, que nenhuma palavra é lançada fora, Senhor. Sim, Senhor. Mas que no tempo oportuno, Senhor, receberemos, Pai amado, a colheita, Pai. Então te damos graças por isso, Senhor. Amém. Te louvamos e te bendizemos e te pedimos, Pai. Amém, abençoa o ministério infantil, Deus abençoa, amado, Senhor, da Tua casa. Abençoa os Teus pequeninos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Amém? Amém ou não amém? Graça e paz. Vamos abrir a palavra? Livro de Oséias. Oséias capítulo 6, do versículo 1 até o 3. Oséias capítulo 6, do versículo 1 até o versículo 3. Amém? Diz assim a palavra: Vinde e tornemos ao Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará, feriu e nos atará a ferida. Depois de 2 dias nos dará vida. Ao terceiro dia nos ressuscitará e viveremos diante dele. Então, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A sua saída como a alva é certa, e Ele a nós virá como a chuva, como chuva seródia que rega a terra. Amém? Senhor, nós Te louvamos, Te bendizemos, Pai. Te adoramos na beleza da Tua santidade. Senhor, nós queremos render graças a Ti nessa noite,
te glorificar, Senhor, pelo Deus tremendo que Tu és, Senhor. Queremos te glorificar, Senhor, porque mesmo nós sendo cheio de problemas, Senhor, cheio de dificuldades, Tu ainda assim, Senhor, nos amou primeiro, Pai. Entregou o Teu Filho amado por nós, entregou a vida dele por aqueles que muitas vezes nem iriam valorizar isso, mas, Senhor, Tu ainda assim nos amou. E te glorificamos nessa noite, Pai, te pedimos que o Teu Santo Espírito venha falar com cada um de nós nessa noite. Mas mais do que isso, Senhor, nós queremos te pedir mesmo que Tu tenha misericórdia de nós e não olhe para as nossas fraquezas, mas, Senhor, olhe para o nosso futuro, para aquilo que nós seremos através da transformação do Teu Santo Espírito em nós. Que nessa noite, Pai, Tu venha alegrar o nosso coração, que Tu venha falar conosco, que Tu venha nos alimentar, Senhor, com alimento genuíno e verdadeiro. É o que nós te pedimos e oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Pode se assentar. A versão NVI desse texto diz assim: venham, voltemos para o Senhor. Ele nos despedaçou, mas nos trará cura. Ele nos feriu, mas sarará as nossas feridas. Depois de 2 dias, Ele nos dará vida novamente. Ao terceiro dia, nos restaurará, para que vivamos em Sua presença. Conheçamos o Senhor. Esforcemo-nos para conhecê-lo. Tão certo como nasce o sol, Ele aparecerá. Virá para nós como as chuvas de inverno e como as chuvas de primavera que regam a terra. Essa palavra é uma palavra que ela tem um sentido, se você for olhar o contexto da situação, do que estava acontecendo naquela hora ali, né, se você for ler o versículo 5 de Oséias, você vai ver que Deus está tratando com o povo de Israel de uma forma até dura, não é? Porque eles se desviaram da presença do Pai, da vontade de Deus, e eles simplesmente ignoraram a vontade do Senhor. Mas Oséias, né, que no fundo você vai ver o significado do nome Oséias, você vai ver que vai chegar no nome de Yeshua. Oséias foi testado por Deus através de Jesus de uma forma que acho que nenhum de nós gostaríamos de ser. Ele foi testado no seguinte: ele disse assim, Deus disse para Oséias: Oséias, vai lá naquele prostíbulo e traz aquela mulher lá, tira ela da prostituição e traz ela para sua casa e toma ela como sua esposa. O que você faria? Imagina se você ouve uma voz de Deus dizendo para você assim: vai lá no prostíbulo, pega aquela mulher que eu estou te mostrando quem é, e traz e torna ela tua esposa, limpa ela e torna ela tua esposa. O que você faria? Oséias fez aquilo que Deus mandou ele fazer, mas durante algum tempo ela continuou com ele na casa de Oséias, casada. Mas depois de um tempo, aquela mulher voltou à prostituição e se sujou novamente. E Deus usou a vida de Oséias para trazer a Israel aquilo que ele mesmo estava sentindo. O que Deus estava sentindo. Porque Deus tratou com Israel exatamente como Oséias tratou com aquela mulher. Israel, no caso, para Deus, era a prostituta que tinha sujado, e que Deus foi lá e resgatou através de Jesus,
e trouxe Israel, e limpou Israel, e tornou Israel uma nação santa. Mas depois de um tempo, a nação de Israel começou a se desviar dos caminhos de Deus. E é exatamente nesse momento onde Osés começa a falar para Israel, dizendo: será que vocês não conseguem enxergar quem vocês são? Será que vocês não estão entendendo que vocês estão se desviando da presença de Deus? E ele então começa a falar com Israel, e ele chega nesse capítulo 6, e ele está dizendo, começa dizendo, ó, venham, voltem, voltemos para o Senhor, vamos sair dessa situação difícil que a gente se colocou, se meteu. Ele não tirava a sua vida daquele contexto, ele também se considerava impuro. Ele está dizendo, vamos voltar para o Senhor, porque Deus estava agindo com castigo sobre a nação de Israel, e Ele está dizendo, vocês estão sendo dizimados e vocês não estão vendo isso. Deus não vai deixar isso acontecer. Esse era o contexto. Mas o que o Senhor tem falado comigo nessa noite aqui, irmãos, é algo que vai além daquilo que a gente consegue enxergar somente na letra, né? Deus, quando Ele me lembrou desse texto, Ele me lembrou daquele texto, daquela parte do último versículo que diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Porque um dia Deus nos tirou desse lamaçal desse mundo. Um dia Deus teve misericórdia de nós e nos tirou da prostituição desse mundo. Nós adorávamos outros deuses. Nós andávamos em lugares que não éramos para andar. E Deus teve misericórdia de nós, enviando Yeshua, Jesus, para Ele ir até nós, aonde nós estávamos, no lamaçal. E Ele foi lá. E por causa do amor de Cristo, nós fomos resgatados, né? A Bíblia fala que Deus nos transportou do reino da maldade, da escuridão, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Foi por amor que você está aqui hoje. Foi por amor que nós estamos aqui hoje. Graças a Deus que nós viemos por amor. Tem pessoas que não conseguem vir pelo amor. Tem pessoas que vêm pela dor. Mas eu e você viemos porque nós quisemos. Porque Deus nos constrangeu. O amor de Cristo me constrange. O amor de Jesus me torna sensível ao toque dele. Por isso, quando eu leio esse trecho aqui, eu não posso deixar de entender que é um recado de Deus para nós. Olha, conheça a mim. É um convite para eu e você deixarmos o conhecimento desse mundo de lado, deixarmos as coisas que a escuridão tem nos ofertado, para a gente conhecer a Jesus como Ele realmente é. Mas Ele não quer que você só conheça Ele. Ele quer que você prossiga no conhecimento da verdade. Porque na verdade o que Deus quer para nós é a liberdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Só existe realmente liberdade quando você libertação quando você conhece aquele que te dá a liberdade, né? Ele tornou cativo o cativeiro. Ele pegou aquilo que te aprisionava e Ele aprisionou, deixando com que eu e você estivéssemos livres desse cativeiro. Irmãos, quando Deus decidiu por isso, você imagina o amor que Ele tinha por você? A palavra de Deus diz, em determinado ponto, que aprouve a Deus moê-lo por nossa causa. Você imagina o que é isso? Né? A gente teve uma noção, mas os historiadores disseram que aquele filme, A Paixão de Cristo, retratou 10% do que aconteceu com Jesus.
Quem já viu aquele filme, vê o sofrimento que ele passou por causa de nós. 10% só, imagina quanto foi o sofrimento dele, muito maior do que aquilo ali. Tinha momentos que ele perdia pedaços dele. E ele olhava para Deus e Deus não falava nada, porque aprove a Deus morrê-lo. Aprove a Deus torná-lo maldição para que nós tivéssemos a bênção. Jesus tirou você da escuridão e trouxe para cá nessa noite, irmão. Hoje você está ouvindo essa palavra aqui porque aprove ao Pai moer a Jesus naquela cruz. Aprove. Ele quis. Você imagina o amor que Ele tem por você, como filho e filha amada. E eu nessa noite, eu estava lendo essa palavra, eu falei, Senhor, eu preciso que Tu me dê graça para poder entregar essa palavra, porque quando a gente olha para o contexto, a gente não vê aquilo que o Espírito Santo está mandando a gente fazer, né? Mas quando você vai entender o que é a chuva para o judeu, quando você vai entender o significado das chuvas para o judeu, você vai ver que a chuva, ela tem uma importância fundamental para a lavoura. Ela é aquela chuva temporã, que é a primeira chuva que acontece em novembro, né, mais ou menos. E tem a chuva seródia, que acontece mais ou menos em abril. E assim, quando eu estava pregando esse negócio aqui, eu falei assim, veio uma informação na minha cabeça, mas eu falei assim, irmão, eu pensei, mas isso não pode ser coisa de Deus, só pode ser coisa da minha cabeça. Quando eu li que a chuva seródia é em abril que acontece, porque o calendário judeu não é o mesmo nosso. Não é o mesmo nosso. O calendário judeu começa em abril. Mas por que começa em abril? Porque é abril que começam as colheitas. Depois da chuva seródia, eles começam a colher aquilo que eles plantaram lá atrás. A chuva temporã, ela é iniciada quando você lança a semente. Você lançou a semente, a chuva temporã vem. E ela vem para afofar o solo, para a semente se aprofundar, para a semente germinar. E ela fala exatamente do momento quando você conhece Jesus. A chuva que vem quando você conhece Jesus é justamente para amolecer o nosso coração, né? Tem a parábola do semeador, que todo mundo conhece. E o semeador saiu a semear. E ele vai encontrar 4 tipos de solos. E esses 4 tipos de solos, uma vez eu preguei sobre isso, são as fases, para mim, né, no meu entendimento, são as fases do coração do homem. Muitos falam que são 4 tipos de corações. Mas eu entendo que a fase... são 4 fases que o coração humano vai passar. A primeira fase, um coração duro, que muitas vezes não vai nem receber a palavra de Deus. E se você continuar naquele coração duro, a Bíblia fala, a palavra fala que as aves virão e vão tomar aquela palavra e vão arrebatar aquela palavra de nós. Segundo, ela vai ser lançada entre pedregais, onde ela vai até crescer um pouquinho, mas ela não tem raiz. E por causa de não ter raiz, ela vai morrer. A outra é lançada em meio a plantas que têm espinhos. E ela até cresce um pouco, mas quando ela é confrontada com os espinhos ainda têm mais força. E o espinho vai e abafa aquela semente. E aquela planta morre. Mas chega uma hora que a semente vai ser lançada numa terra fofa, numa terra boa. E aquela semente então ela vai penetrar e vai se aprofundar, criar raiz, e ela vai germinar e vai começar a dar fruto.
Eu creio que esse último tipo, essa última hora, essa última fase, é justamente quando Jesus vem e afofa o solo. Porque nós, desde que nós somos crianças, ou mais um pouquinho mais para frente, a gente ouve falar de Jesus. Mal ou bem, a gente já ouviu falar de Jesus. Mas chega um determinado ponto onde Deus entra, e Ele entra para afofar o solo, que é o nosso coração. E eu creio que nós todos aqui já passamos dessa fase. A semente já foi lançada, nós já conhecemos Jesus, entregamos a nossa vida para Ele. E Ele então, desse momento em diante, Ele começa a fazer aquela semente germinar e vai crescendo. E a chuva seródia já veio, a chuva temporã já veio. E conforme vai passando o tempo, a planta vai crescendo. E chega no meados de abril, mais ou menos, março para abril, vem a chuva seródia. A chuva seródia ela vai vir para preparar a planta para a colheita. Isso está falando, irmãos, para nós, que nesses últimos dias que nós estamos vivendo, e aí foi aí que eu recebi uma informação, eu falei assim, abril. Minha esposa fica só me olhando. Abril. Não sei quando vai ser o abril da chegada de Jesus, mas a chuva seródia vai descer sobre nós em nome de Jesus. Eu e você estamos crescendo na presença de Deus, mas o nosso crescimento na presença de Deus é simplesmente para um fato: a volta de Jesus. Maranata. Você está reparando que Deus está mandando umas palavras assim, dizendo que Ele vai voltar? Né? Outro dia nós pregamos sobre isso também. Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Ele está voltando, irmãos. A chuva seródia vai ser derramada sobre aqueles que creem em Cristo Jesus como seu único e suficiente Salvador. Diz a palavra que ela vai descer, irmãos, né? Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Mesmo que muitos não estejam vendo nada, eu vejo uma nuvem do tamanho de um homem. E essa nuvem do tamanho de um homem, ela vai crescer e ela vai trazer a chuva que vem de Jesus. E o nosso pedido aqui, irmão, sabe qual é? É que Ele venha com essa chuva sobre nós e derrame do seu Espírito sobre as nossas vidas. E eu tenho algumas coisas que o Senhor me fez ver. A chuva seródia, ela acontece no final da colheita, né? Quando é para ser colhido o fruto, ou o grão, ou seja lá o que for. Mas entre a chuva temporã e a chuva seródia, tem um tempo. E eu fiquei perguntando, Senhor, por que o Senhor colocou esse tempo, né? Entre uma chuva e outra. Por que o Senhor não mandou outras chuvas nesse intervalo? E o que o Senhor trouxe para mim, irmãos, foi que Ele deu a oportunidade que nós conhecêssemos a Ele. Ele fez brotar em nós o amor que Deus tem por nós, a alegria, né, de conhecer Jesus como o nosso único e suficiente Salvador. Mas Ele sabe que nós somos humanos. Ele sabe que nós estamos sujeitos a muitas coisas. E Ele então, sabendo disso, Ele dá um tempo para que Ele possa vir e colher aqueles que são os seus amados. Aqueles que são a colheita de Deus aqui na terra. Ah, pastor, como é que o senhor sabe que eu sou colheita de Deus? Como é que o senhor sabe que eu sou aquilo que Deus espera de mim, né? A palavra de Deus diz, em 1 Coríntios capítulo 3, 9, diz assim: porque nós somos cooperadores de Deus. E Ele diz assim, ó: vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Nós somos a lavoura de Deus. Deus está plantando algo em cada um de nós. E o que Ele está plantando em mim e em você
é o amor que existe no Pai. Quando Ele olha para você, Ele não olha com um olhar humano. Ele não olha como os homens veem. A Bíblia fala que os pensamentos de Deus são mais altos do que os meus pensamentos. Os caminhos de Deus são maiores do que os meus caminhos. Quando Ele olha para nós, graças a Deus, que Ele não vê aquele Emanuel, mas Ele vê o Emanuel que é você. Ele vê o Emanuel que Ele vai transformar para ser colhido na chuva seródia. E o Senhor me trouxe um exemplo, eu procurando, pesquisando, o Senhor me deu a oportunidade de ouvir um vídeo de um pastor, depois eu vou colocar o outro vídeo, de um pastor chamado Douglas Gonçalves, né? Ele estava falando sobre o chamado de Mateus. Não sei se vocês já viram isso. E eu achei tão interessante, irmãos. E eu queria passar para vocês o que ele mostrou. Existem 3 textos que falam do chamado de Mateus, né? O livro de Marcos, o livro de Lucas e o livro de Mateus. O livro de Marcos, no capítulo 2, versículo 13 e 14, ele fala assim, ó: e tornou a sair para o mar, e toda a multidão ia ter com ele, e ele os ensinava. Esse era Jesus, né? E passando, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na alfândega, e disse-lhe: segue-me. E levantando-se, o seguiu. Nesse texto aqui, quando você olha para esse texto, ele está chamando Mateus de Levi. Então Mateus não chamava Mateus, chamava-se Levi. E Marcos, quando narra essa história, quando Levi foi chamado, né, quando Mateus foi chamado, ele dá ênfase que ele era filho de Alfeu. Está dizendo assim, Levi, filho de Alfeu. Ou seja, ele dá ênfase no sobrenome, né, de quem ele vinha, no sobrenome de Mateus. Já em Lucas, capítulo 5, versículo 27 e 28, diz assim, ó: e depois disto, saiu e viu um publicano, chamado Levi, assentado na recebedoria, e disse-lhe: segue-me. E ele, deixando tudo, levantou-se e o seguiu. Parece ser a mesma coisa, não parece? Parece ser a mesma coisa. Só que nessa hora aqui, Lucas, que era médico, né? Então talvez influenciado pela profissão, ele quis dar ênfase à profissão de Mateus, de Levi, que era publicano. Agora eu te pergunto, o que Levi fazia? Você sabe o que Levi fazia? Levi era cobrador de imposto. Cobrador de imposto. E quem eram os cobradores de impostos? Eram homens judeus. Você vê que Levi era filho de Alfeu. Alfeu era o judeu. Ele era filho de judeu. E era judeu. Só que ele meio que traiu a pátria, né? Se voltou contra os seus próprios irmãos. Passou a trabalhar para o inimigo, para os romanos. Então ele pegava o imposto, cobrava o imposto dos judeus e entregava para os romanos, entregava para Roma. A raiva que os judeus tinham dos cobradores de impostos era tamanha que quando um cobrador de imposto passava perto de um judeu, o judeu cuspia no pé dele, dizendo assim: você não serve nada para mim, você é imprestável. Agora você imagina uma cena dessa, Jesus, judeu, passando perto de Levi, publicano, cobrador de imposto, olha para ele e diz assim: vem, segue-me, vem comigo, larga tudo que você está fazendo aí e vem comigo. E aí nós chegamos à história narrada pelo próprio Levi, em Mateus. Você vai entender por que ele chamou Mateus. Olha só, Mateus capítulo 9, versículo 9.
E Jesus, passando adiante dali, viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus. E disse-lhe: segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. Você reparou que os outros dois chamavam ele de Levi. Mas o Mateus, o Levi, né, quando foi narrar a própria história, ele fez questão de falar assim: e um homem chamado Mateus. Você está entendendo? Ou não? Você entendeu onde o Espírito Santo está querendo chegar? Jesus, quando Ele passa e nos chama, Ele não vai chamar a gente pelo nome. Ele não está interessado no nosso sobrenome. Ele não está interessado na sua profissão. Ele está interessado em quem você vai ser. Porque Ele já está enxergando quem você vai ser lá na frente. Ele olhava para Mateus e ele dizia assim: Mateus, eu sei quem você vai ser. Então vem e me segue. E aí eu queria te mostrar qual é o sentido ou qual é o significado do nome Levi e o significado do nome Mateus. Levi significa unido, mas Mateus significa presente de Deus. Você entendeu? Jesus olhou para Mateus, ele viu não o Levi, ele viu o presente que o Pai deu para ele. Você é o presente que Deus deu para Jesus aqui nesse lugar. E eu lembrei no texto que está escrito assim, olha, em João 6,37, que diz assim: todo aquele que o Pai me der, esse virá a mim, e o que vem a mim, de maneira alguma o excluirei. De maneira nenhuma vou lançar fora, porque foi um presente de Deus para mim. Então quando você traduz, né, essa situação, é como Jesus tivesse chegado diante de Mateus. Ele diz assim: o presente de Deus, vem, me segue, vem comigo, que eu vou transformar a tua vida. Joel, capítulo 2, versículo 23, fala da grande lavoura que está sendo preparada. Alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará uma justa medida, a chuva fará descer, como outrora a chuva temporã e a chuva serôdia. Sabe, Deus sabe a hora de descer a chuva sobre a nossa vida. Deus nunca chega atrasado na sua situação. Deus não esquece de você, porque você é presente de Deus para Ele. E assim, eu entendi que essa transformação só acontece em algumas pessoas, né? Quando você entende que Israel estava naquela situação toda, né? E Oséias começa a falar esse texto para eles, essas palavras só vão fazer efeito nas seguintes pessoas, ó. A chuva serôdia, ou seja, a última chuva, que é a preparação da colheita para o grande dia, né? Da lavoura para o grande dia da colheita, ela só vai chegar naqueles que têm um coração arrependido. Ela não vai descer sobre aqueles que não se arrependeram, porque senão seria injusto, né? Do próprio Senhor, aquele que se diz o justo, né? O nosso Senhor, Ele é o Deus justo, mas Ele quer encontrar em nós um coração
Ele quer encontrar em cada um de nós um coração que se entregue realmente para Ele. E eu creio, irmãos, que vai chegar um dia, e ainda nós vamos ver isso na nossa geração, que vai acontecer um grande avivamento no nosso meio. E esse avivamento será chamado de chuva seródia, porque é a preparação daqueles que vão subir com o Senhor. Mas só existe um que vai subir com o Senhor, é aquele que se arrepende dos seus pecados verdadeiramente. A segunda característica que eu vejo, que a chuva seródia é trazer frutos que nunca aconteceram na nossa vida. Por que nunca aconteceram? Porque quando a chuva temporã veio, ela foi um momento de plantar, né? De trazer a terra, de levar a semente a se aprofundar. Isso gerou um trabalho, gerou um desgaste, gerou um tempo de cada um de nós. E talvez nós não percebemos aquilo que Deus estava fazendo na nossa vida. Deus estava fazendo o mesmo processo que fez com Jesus. Aprove ao Pai moê-lo. Quando você ainda é uma semente e recebe a bênção do Senhor, a semente, para dar fruto, para crescer, ela precisa o quê? Morrer. Ela precisa ser enterrada. E muitas vezes, irmãos, nós ainda não recebemos aquilo que Deus gostaria de nos entregar, porque a gente não se deixou morrer por Jesus. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Negar-se a si mesmo é se deixar enterrar. Enterrar o nosso eu, a nossa vontade, aquilo que nós queremos, em prol de uma chuva que vai vir chamada seródia, do avivamento que Deus está preparando para cada um de nós. Sabe, ninguém é santo. Não. Nós somos santificados pelo sangue do Cordeiro. É Ele que é santo e por causa dele nós nos tornamos santos. Mas para isso eu preciso passar pelo processo da cruz. Eu preciso entregar a minha vida para que Ele possa fazer o que Ele bem entender. E para que eu possa dar frutos e frutos bons, eu preciso me deixar morrer e a semente de Cristo começar a crescer dentro de mim, em nome de Jesus. E a última coisa é que a chuva seródia, ela vai trazer salvação. Se você parar para pensar, parar para analisar esse texto aqui, olha o que ele diz. Venham, voltemos para o Senhor. Ele nos despedaçou. O que o pai fez com o filho? Moeu, despedaçou. Mas nos trará cura através da morte de Jesus. Nós recebemos cura. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Ele nos feriu, mas sarará as nossas feridas. Depois de 2 dias, Ele nos dará a vida novamente. E ao 3º dia, nos restaurará, para que vivamos em Sua presença. Sabe o que Deus está dizendo para nós aqui nessa noite? Que o processo vai durar 3 dias. Quanto tempo isso vai ser na nossa vida aqui, eu não sei te dizer. Mas para Deus, o processo de cura e de salvação dura 3 dias, porque foi o período que Jesus ficou lá. Ali o Senhor mostrou para nós como tem que ser. Quando eu entrego a minha vida para o Pai, para o Filho e para o Espírito Santo, Ele vai começar a restaurar tudo que estava estragado na nossa vida. Se você tem alguma coisa que você olha para você e pensa assim, isso aqui não tem mais salvação, não tem mais cura, em Cristo Jesus, nós somos mais do que vencedores. Porque o processo que nós passamos vai terminar um dia. E quando ele terminar, a chuva seródia vai descer. E a salvação que há em Cristo Jesus vai chegar para cada um de nós. Deus está esperando
uma posição nossa. Deus está esperando algo que se refere a nós. Que eu me submeta àquilo que Ele quer fazer na minha vida. Nós somos o presente de Deus que o Pai lhe entregou, Jesus. Então, Senhor, como a Tua palavra diz, que aqueles que o Pai lhe entregou vierem a Ti, Senhor, Tu jamais nos colocaria para fora. Deus, nós Te pedimos nessa noite, olha para nós. Deus, olha para nós através da ótica de Jesus e vê realmente quem nós somos, Senhor. Eu não sei nem qual é o meu nome aí, Senhor. Mas eu sei que eu tenho um outro nome, eu tenho uma outra identidade. E essa identidade, ela é eterna. Ela vem de Deus, ela vem do Teu trono, Senhor. Cada um de nós aqui tem uma identidade específica que foi colocada por Ti em nós. Então, papai, que nessa noite seja o início do nosso resgate. Que seja o início, Senhor, do resgate dos irmãos e irmãs da Igreja da Unidade de Itaipava, Senhor. Nós queremos, Senhor, alcançar essa chuva seródia, Senhor. Nós queremos receber o refrigério dessa chuva e sermos preparadas como a igreja será preparada, ataviada para o encontro com o noivo, Senhor. Nós ansiamos, Senhor, pela Tua volta. Nós queremos, Senhor, encontrar contigo nos ares. Senhor, Maranata, ora vem, Senhor Jesus, vem, Senhor. Limpa-nos enquanto ainda dá tempo, Senhor. Tira, Senhor, os nossos defeitos, Senhor. Tira as cascas, Senhor. E, Senhor, enquanto estamos aqui esperando, Senhor, o dia de encontrarmos contigo, que, Senhor, Tu venha, Senhor, sobre nós e nos usa como no tempo de Oséias, Senhor. Nos usa, Senhor, como no tempo de Joel. Senhor, nos usa, Senhor, como os Teus discípulos, Pai. E faz, Senhor, com que cada um de nós possa ser usado, Senhor, com graça, com poder. Senhor, que os velhos possam ter sinais, Senhor. Que os jovens possam ter visões. Senhor, que nós possamos ser usados, Senhor, e ousados no Teu Santo Espírito, Senhor. Senhor, nós queremos, Senhor, receber a chuva que vem de Ti, Senhor. Senhor, olha para cada um de nós agora, mais uma vez, Senhor, e vê um coração contrito, Senhor. Vê um coração que deseja ardentemente a Tua volta, papai. Vê em nós, Senhor, aqueles, Senhor, que serão transformados, Senhor, num corpo glorificado, Senhor. Em nome de Jesus, olha para cada um de nós, Senhor. Te louvamos, Senhor, pela vida daqueles que um dia, Senhor, se transformaram também como Mateus se transformou, Senhor. Mas, Senhor, nós hoje estamos aqui. Olha para nós, Senhor. Olha para nós e vê, Senhor, a nossa necessidade de sermos purificados pelo sangue do Cordeiro. Nos limpa, Senhor. Nos limpa, Senhor. Que essa noite seja o início de uma grande virada nas nossas vidas, Senhor. Que a Igreja da Unidade seja conhecida na face da terra, Senhor, porque pessoas que entenderam
que precisam de Ti e querem fazer a Tua vontade estão aqui, Senhor. Te louvamos nessa noite, Pai. Te bendizemos por cada pessoa que está aqui, Senhor. Te agradecemos por cada vida que está aqui nessa noite, Senhor. Porque, Senhor, nós entendemos que cada vida que está aqui hoje precisava ouvir que Deus a considera como um presente para o seu Filho Jesus. Te louvamos em nome de Jesus, Pai. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. E que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, hoje e para todo sempre. Amém, Jesus. Amém? Que o Senhor te abençoe, que você seja cheio da presença do Espírito Santo. Irmãos, nós temos um recadinho. Irmãos, de manhã nós já comentamos que organizamos uma agenda. Peço aos irmãos que olhem com carinho e participem ativamente. Nós vamos iniciar no dia 1º agora um jejum pela nossa cidade, um jejum pelas ações que o Senhor quer de nós nessa cidade, nesse momento que tem sido tão difícil. Mas nós também precisamos de buscar intimidade com o Senhor sobre as situações que têm acontecido, não só na nossa nação, como mundialmente. E sabemos que o cerco está se fechando, irmãos, e nós precisamos nos preparar. Nós precisamos estar atentos aos sinais. E precisamos agir enquanto nós podemos agir. Não dá mais para estarmos adormecidos, para estarmos acomodados. A igreja do Senhor precisa agir, a igreja do Senhor precisa buscar equilíbrio. E é isso que nós vamos pedir ao Senhor nesse jejum. Que Ele esteja nos preparando, que Ele esteja nos conduzindo para as atitudes que Ele espera de nós nesse lugar. Nós temos algo para fazer nesse lugar. E na sexta-feira nós vamos ter uma vigília aqui, a partir de 9 horas. Vamos voltar, era uma prática que nós tínhamos e que, por conta da pandemia, por conta de muitas coisas que aconteceram, nós suspendemos, então nós vamos voltar. Então, na sexta-feira agora, já teremos a nossa primeira vigília, a partir das 9 horas. Vamos ter o nosso culto das mulheres também, vamos iniciar em março. Na segunda semana, então, nessa sexta-feira temos a vigília e no próximo sábado temos o culto das mulheres. E a agenda eu coloquei ali atrás, coloquei no Zap, ainda não está fechada, tá? Ainda coloquei lá no Zap, que eu estou, contando com os irmãos na apreciação, na sugestão e nas ações também. Amém? Então, olhem e participem, porque você faz parte desse corpo. E o Senhor não quer que nenhum se perca. Uma ovelhinha, que estava de fora, o pastor foi lá e buscou. Nós somos um corpo, irmãos, não fique de fora, participe, porque você é essencial. Amém? Irmãos, você pode sentar um instantinho? Ô Marcos, pode passar esse vídeo para mim? Eu esqueci de passar o vídeo, eu queria passar o vídeo para vocês. É em inglês, o vídeo é em inglês, mas tem a tradução embaixo. Então, preste atenção na tradução. É rapidinho. Tem que tirar a música de fundo, né, mano? Vai dar para passar? Ó, presta atenção.
There was a recent study by the Center for Bible Engagement where they polled 40,000 general population in the U.S. from 8 to 80, and they just wanted to see how we are engaging with Scripture. Right. And they discovered something that actually became kind of the profound discovery of the entire study. They weren't even looking for this, and this is kind of became the highlight of the study. Right. When we're in the Scripture one time a week, and that could be church on Sunday, that's pastor saying you open your Bible, we hear the message, one time a week had negligible effect on some key areas of your life. So I'm going to spell that out more here in a moment. 2 times a week, negligible effect. Now at 3 times a week, there was a blip on the map, like there was a heartbeat. Something happened, again, a heartbeat. Okay. But here was a profound discovery. When we're in the Scripture 4 times a week, it literally spikes off the chart. You would expect that it'd be 1, 2, I mean, there'd be a gradual incline on the effect and impact that would have in your life, but it was literally 1, 2, 3, 4, something radically happens. Okay, you got my curiosity. To this what, extent. What kind of behavior is being affected? Feeling lonely drops 30%. Wow. 4 times a week in the Bible. 4 times a week in the Bible. Okay. Anger issues drop 32%. Bitterness in relationships, marriage, a relationship with your kids, and so on, drops 40%. Alcoholism drops 57%. Feeling spiritually stagnant. You know, if there was one area when I'm talking with people that they'll be honest about is they just feel spiritually stagnant. Ask them the question, how much time do you spend in the Scripture? If they're in the Scripture 4 times a week or more, it drops 60%. Wow. Viewing pornography drops 61%. That's very important. Now, on a flip positive side, sharing your faith jumps 200%. A fé aumenta 200%. Wow. Because you have a confidence in God's Word. And then discipling others jumps 230%. 230% That's discipulado. amazing right there. Amém, amém. Conseguiram entender? Conseguiram entender? Irmãos, é um negócio absurdo. Absurdo. Acende a luz aí, Martim. Você vê que se você só lê a palavra de Deus 3 vezes por semana, não resolve nada. Na terceira, dá um impulsozinho assim. Mas quando você lê constantemente 4 vezes, pelo menos, a palavra por semana, o efeito que a palavra começa a atingir nos nossos corações, na nossa vida, é fundamental. Você vê que a estagnação, né, espiritual, que muitas vezes a gente passa, se você acostumar a ler pelo menos 4 vezes por semana a palavra de Deus, ela vai cair na sua vida 60%, irmãos. A estagnação espiritual. Às vezes você se pergunta, por que eu estou tão parado espiritualmente? Por isso. Irmãos, a palavra é alimento para a sua alma. Faça um teste. Coloque nesse jejum, que nós vamos começar, coloque nesse jejum como uma prioridade na sua vida, ler pelo menos 4 vezes a palavra por semana. Você vai ver que vai começar a acontecer alguma coisa diferente na sua vida, em nome de Jesus. A sua fé vai aumentar 200%. Você entendeu um negócio desse? É um negócio absurdo. O que a Bíblia fala? Sem fé é impossível agradar a Deus. Agora você imagina com uma fé aumentada 200%. Como é que você vai agradar o homem, irmãos? Ele vai se sentir alegre de ver que o presente dele está fazendo a vontade dele na terra em nome de Jesus. Amém? Faça isso em nome de Jesus. Faça isso como prioridade na sua vida em nome de Jesus. Amém? Graça e paz. Que Deus te abençoe.